pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Como eu disse, o nosso Deus, ele é um Deus de objetivo, né? Assim como nós, mas ele é mais ainda. Ele não permite que aconteça nada à toa. Cada uma de nós veio aqui hoje com um objetivo, não foi? Cada uma de nós veio com um objetivo. Ou foi a busca, ou quer, né, uma solução para um problema, ou quer aprender do Senhor, ou quer estar em companhia das irmãs. Enfim, todas nós tivemos um objetivo para estar na casa do Senhor hoje. E pode ter certeza que a palavra do Senhor, quando ela encontrar repouso no teu coração, ela vai fazer morada e morada eterna. É isso que eu tenho procurado viver na minha vida, e é isso que eu quero para vocês também. Amém? Eu vou começar com uma pergunta. Como é um culto de mulheres, o que vocês me dizem? Foi o homem feito para a mulher ou a mulher feita para o homem? Quem acha que foi o homem para a mulher, levanta a mão. Quem acha que foi a mulher para o homem, levanta a mão. Amém. E realmente foi, né? Lá no princípio, Deus criou Adão primeiro. Depois de todas as coisas, viu Deus que não era bom que Adão estivesse só. E preparou tudo para que Eva, né, viesse fazer parte também dessa terra, para ser auxiliadora, para ser adjuntora, para ser companheira, para ajudar nas necessidades de Adão. Uma vez eu escutei uma ministração e a pastora falava assim: Adão foi feito do barro, né? Adão foi feito do barro, e por isso que quando ele tem alguma doença, alguma enfermidade, alguma dorzinha, ele já logo se derrete. Porque o barro, quando molha ou quando acontece alguma coisa, ele, né, já fica mole. Mulher não. Mulher já foi tirado do osso. E tem um ditado que diz que, né, o osso é duro de roer. E nós somos assim. Nós somos mulheres fortes, guerreiras. E por isso aprove a Deus nos criar, nos formar para colocar do lado do varão. Isso não quer dizer que nós somos menos do que o homem. Nós não somos menos. Mas Adão foi criado primeiro. Nós fomos criadas para auxiliá-lo. Quando nós somos solteiras, quantas solteiras tem aqui? Amém. Que o Senhor trabalhe no coração de vocês para aprender, tá? E quando o varão aparecer, vocês fisguem ele. Quando nós somos solteiras, nós somos princesas do Senhor. Né? A palavra diz que nós somos príncipes e sacerdotes no reino, né? Isso a palavra que diz. Mas naturalmente falando, com castelo, né? Primeiro tem as princesas, elas são princesas. Antes de se casarem, elas são princesas. E as solteiras aqui hoje são princesas. As casadas são rainhas. Então, nós que somos casadas, nós somos rainhas do Senhor. E nós temos a tarefa de auxiliar os nossos maridos, de proteger os nossos maridos. Ah, mas proteger como? Nós somos o lado frágil. Como eu disse para vocês, nós somos osso duro de roer. E nós temos mais sensibilidade com as coisas. Né? Nós somos mais sensíveis para ouvir. Nós somos mais brandas no falar. É lógico que tem exceções, né? Assim como os homens, tem exceções. Mas nós somos tudo isso diante do Senhor. E comparando a nossa importância, me veio à mente o jogo de xadrez. Quantos aqui conhecem o jogo de xadrez? Vocês sabem que tem lá, né? Os cavalos, tem o peão. Mas quem é que está sempre do lado do rei? A rainha. Aonde o rei vai, ela está por perto. Não é?
evitando que o rei leve um xeque-mate. Então ela está ali. Quando a rainha, né, é derrubada, o rei perde a força. Porque ela estava ali, ela estava protegendo no jogo de xadrez. E nós somos assim. Por isso nós temos que pedir sempre a força do Espírito Santo. Nós temos que pedir sempre que o Senhor nos dê estratégias de combate, que o Senhor nos dê sempre sabedoria, para que nós possamos ajudar os nossos maridos. E eu vou estar lendo aqui na palavra 2 exemplos de mulheres que não foram sábias, né? A gente vai estar comentando aqui sobre a insensatez dessas mulheres. Porque quando o Senhor deixou na palavra, Ele não deixou para você ter o álibi, mas a fulana fez isso, então eu também posso fazer? Não. Se Ele deixou algo aqui que chamou a tua atenção e que você achou errado, justamente é para você não fazer igual. É para você ser diferente. Amém? Então vamos lá em Juízes. Juízes 14. Amém? (14) 19 e 20. Aqui está falando do enigma do casamento de Sansão, né? Sansão foi um nazireu de Deus, escolhido desde o ventre. A mãe dele era estéril, mas o Senhor abriu a madre, ela engravidou, porque ele foi escolhido. Ele foi escolhido para libertar o povo. E Deus deu uma ordem para a mãe de Sansão, né? Para que ela cumprisse aquela ordem e o filho fosse abençoado. E ela cumpriu. Sansão cresceu com toda a força, né? Foi crescendo, fez coisas erradas, fez coisas que ele não podia fazer, sendo um nazireu, sendo um escolhido e separado, ele fez. E ele se casou. Deixa eu me perdi aqui, peraí, 19, 15... (14) 1. Desceu Sansão a Tima, vendo em Tima uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Então ele tomou essa mulher. Nós vamos falar dela, tá? Dessa esposa. Nós não vamos. A história envolve Sansão, mas nós vamos falar dessa mulher. E essa mulher, né, era filisteia. Ela morava em Tima, uma outra região, e Sansão passou por aquele lugar e viu essa mulher. Devia ser formosa, né, de boa aparência, enfim, ele se encantou por ela. E ele voltou para casa e falou que queria casar com ela. E os seus pais perguntaram, mas por acaso aqui não tem mulher para você? Né? Essa mulher já fazia parte de um outro povo, que não era um povo, né, que era para se associar com o povo de Deus. Mas essa mulher também, ela tinha o pai dela. Provavelmente o pai dela também não queria que ela se casasse com Sansão, sendo ele, né, um homem de Deus, um escolhido de Deus, e essas nações, esses povos, eles eram inimigos, sempre tinham rixa entre eles. E provavelmente essa mulher também não teve a bênção do pai, mas ela se casou a si mesma. Ela se casou deixando de receber a bênção de Deus, a bênção do pai dela. Uma coisa muito importante na nossa vida. Para solteiras, né? Nós que já estamos casadas, o Senhor vai trabalhar da outra forma. Mas as solteiras, o primeiro termômetro para a sua vida são os seus pais. Se os seus pais abençoarem o relacionamento com o rapaz com que vocês estão, né, se afeiçoando, namorando,
você pode ter certeza que é um dos primeiros passos a dar certo esse casamento. Agora, se o seu pai e sua mãe não abençoar, ora, vigia, porque provavelmente não deu certo. Porque a primeira coisa é a bênção dos pais. E essa mulher ela não teve. 14, agora 19, 20. Ela usou muito de persuasão, né, com Sansão. Ela casou, eu vou contar a história sem ler aqui, tá bom? É mais fácil. Então ela se casou com Sansão e ela não saiu da casa dos pais. Eles tiveram lá os 7 dias de núpcias, de lua de mel, e aconteceu um fato lá que Sansão deu um enigma para eles decifrarem. E se eles não decifrassem, eles tinham que cumprir um pedido de Sansão. E aquele povo ficou indignado com essa mulher. Eles ficaram muito bravos. Eles falaram assim: você trouxe a gente aqui para que a gente perecesse, para que a gente desse o que é nosso para esse homem. Então eles ficaram muito bravos com essa mulher. E eles falaram para ela assim: se você não descobrir qual é esse enigma para nos contar, a gente vai matar toda a sua família. Aí vocês vejam, se essa mulher realmente amasse Sansão, ela iria contar, desvendar o mistério? Não, ela ia confiar. Mas não, ela ficou em pavor com aquela situação, ela ficou com muito medo daquela situação. Só que nem ela sabia qual era o enigma, porque Sansão também não tinha contado para ela. E o que ela fez? Aí é que entra, né, a sabedoria dessa mulher. Ela começou a chorar. Ela começou a chorar para Sansão. Mas você não me conta, você não me ama, você não fala para mim o que está acontecendo. E Sansão falou para ela assim: nem para os meus pais eu contei, eu vou contar para você. E ela insistiu demais. E ela começou a chorar. E no 7º dia, ele ficou tão irritado com aquele choro, com aquela pegação no pé. Você não fala, sabe, quando a gente quer ser, né, chata, a gente é mesmo. E ela fez isso. E ele não aguentou, ele não suportou aquela situação e acabou contando para ela o enigma. E, por fim, a gente sabe da história, ela acabou contando para os filisteus e eles falaram e ele descobriu também. Mas aí entra a sabedoria. Essa mulher, como todas nós, temos o poder de persuadir os nossos maridos. Pastora, mas que isso? A gente consegue tudo, vocês sabiam? A gente consegue tudo dos nossos maridos. E vocês que vão se casar, se vocês tiverem sabedoria, vocês também vão conseguir tudo do marido de vocês. Mas essa mulher, ela conseguiu de uma forma errada. Ela usou a sabedoria, ela usou o poder de persuasão dela, mas de uma forma errada. E Sansão caiu nessa cilada. Então, essa era uma mulher. Um outro ponto, ela não saiu da casa dela. Sansão ficou tão indignado com aquela situação que ele pegou, virou as costas e deixou ela na casa dos pais e voltou para a casa dos pais dele. E o Senhor fala o que para a gente quando a gente vai se unir ao nosso marido? Sai do meio da tua parentela. O homem vai unir-se à sua esposa e ambos, vão construir a sua casa. Uma coisa muito importante a ser feita. Nós precisamos do nosso espaço. Por quê? Não tem como eu ser a rainha do meu lar se eu ainda estiver dentro da casa da minha mãe. Quem é que vai ser a rainha ali? A minha mãe. Quem é que vai ser o rei ali? Meu pai. Nós não vamos ter espaço de fazer o nosso reinado, de construir uma nova família. Isso é uma das coisas também muito importantes. Nós sairmos de dentro da casa dos nossos pais e construirmos o que é nosso. E essa mulher não fez. E o que aconteceu? Quando Sansão saiu, o pai dela, que provavelmente já não queria que ela se casasse mesmo, ele pegou e deu ela em casamento para outro homem. Ele deu ela em casamento para outro homem. E quando Sansão voltou, o
que ele, né, foi procurar a esposa, o pai dela falou, não, ela já tem outro marido. Se você quiser, você fica com a outra irmã dela, mas ela já tem outro marido. Então, ela foi, né, foi vítima de uma situação e foi entregue para outro marido. O que o Senhor fala na palavra dele? Que a gente tem que sair do meio da nossa parentela, que a gente tem que unir ao nosso marido, né? A gente tem que ser fiel, adjuntora, forte. Porque muitas coisas vão acontecer, muitas coisas na vida de um casal. Vamos dizer assim, os primeiros 7 anos, tudo mil maravilhas, né? Casou, está novinho, está fresquinho. Aí vem os filhos, o marido precisa dividir a esposa com os filhos. A casa, os afazeres, muitas mulheres trabalham fora, aí o marido precisa dividir a esposa com tudo isso. E tem marido que não consegue lidar com essa situação. E o diabo, ele aproveita a brecha, porque a mulher também já não está mais da mesma forma que ela estava quando era nova, né, no casamento. Ela já não está mais, porque ela tem os filhos, ela tem a casa, ela tem o marido, ela tem o serviço circular e ela precisa resolver todas as situações. Então, os dois começam a entrar em atrito. E é onde vai se desgastando. A gente vai perdendo aquele primeiro amor pelo marido, aquele amor que a gente olhava, esse é meu príncipe, ele é o enviado de Deus. Cadê o enviado de Deus? Ele continua ali. Só que a gente vai deixando. Mulher, quando a gente tem filho, a gente larga mesmo. A gente para de olhar um pouco para o marido e olha para o filho. Está errado? Não, de jeito nenhum. Só que nós não podemos nos esquecer que os filhos vão crescer, vão casar e vão embora. E com quem que você vai ficar? Com o marido. E se você não cuidar dele, se você não regar aquele amor que você tinha no princípio, se você não fizer assim com ele o que você fazia no princípio para segurar, para que ele se sinta amado, ele vai buscar outras coisas. Não porque ele quer, porque o diabo está aí para preparar ciladas. E nós, como eu falei, nós somos muito dependentes do Espírito Santo. Nós precisamos dele o dia e noite para nos alertar essas coisas. E se a gente não vigia, se a gente olha mais para o filho, mais para o serviço circular, e a gente deixa o marido, às vezes ele não vai falar nada, mas ele vai ficando de escanteio, vai se sentindo, né? Só o provedor, aquele que vem, põe comida, prepara a sua casa, e você está ali cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando de tudo, e você também nem vê mais o seu marido. Não vê com os olhos que você via. Então, nós precisamos ficar atentas a tudo isso. Porque o diabo está aí, o mundo está aí, e se a gente não vigia, se a gente não ora, se a gente não busca Deus, essas coisas vão acontecendo. Juízes 15. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia, entrarei na câmara de minha mulher, porém o pai dela não o deixou entrar. E lhe disse, por certo pensava eu de todo as aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova? Toma, pois em seu lugar. Essa foi a última palavra. E Sansão aí ficou, né, muito, muito zangado. Perdeu a esposa. Aí Juízes mesmo, 16, 4. Depois disto, aconteceram várias coisas depois, mas vamos ler a partir do versículo 4. Depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila.
nós vamos ver mais uma vez o poder de persuasão dessa mulher. Essa mulher também, como a gente já conhece, ela se apaixonou também por Sansão, pela força, né? Mas também não fazia parte das escolhidas do Senhor para esse homem. E ele caiu em tentação de novo. Era uma mulher bonita, formosa, mas ele não sabia o que estava para acontecer, ele não sabia o que estava sendo preparado para ele, para a destruição dele. E essa mulher ficou apaixonada, mas vieram os homens e falaram para ela que se ela descobrisse aonde estava a força de Sansão, como ele era tão forte, eles pagariam para ela. Foi comprada por dinheiro. Essa mulher se entregou por dinheiro. Então, ela não amava realmente Sansão. Ela foi, né, levada pelas circunstâncias. E ela, por 3 vezes, ela perguntou para ele, Sansão, fala para mim, onde é que está a sua força? E por 3 vezes, ele mentiu para ela. Ela fazia aquilo que ele tinha falado, né? E quando os homens chegavam para matar, para acabar com a vida dele, ele se levantava em força e acabava com tudo. E ela ficava triste com aquilo. Porque, né? Se o homem é apaixonado, como eu falei para vocês, eles fazem o que for possível e quase que impossível para agradar as esposas. Estou falando porque eu tenho um marido em casa e vocês também têm. E vocês também vão ter, né? Quem não tem, vai ter. Então, eles fazem para ver a felicidade da gente e o retorno que eles vão ter depois. Porque uma mulher alegre vai alegrar o marido também, não vai? A Bíblia diz que a pior coisa é chegar numa casa e ter uma mulher rixosa. É melhor ficar no deserto do que chegar em casa e ter essa mulher. Então, é melhor que a gente seja, né, agradável aos nossos maridos. Às vezes acontece. Você acorda lá, né, de mau humor, TPM, mas isso não nos dá o direito de tratar mal. De, vamos dizer assim, a gente tomar como vingança. Quando chega a noite, né, eu estou com dor de cabeça. Vira para o outro lado. Estou com dor de cabeça hoje. Não encosta em mim, eu estou com dor de cabeça. Isso não nos dá esse direito. Porque o Senhor nos fez para o nosso marido. Antes, é melhor que a gente sente e converse. Esclareça tudo. Né? Não deixe o sol se pôr a nossa ira, a nossa mágoa. Que a gente corte o mal pela raiz. Deixa eu me encontrar aqui que eu marquei um monte de coisa. Então, Sansão, cadê? No 16, 17. Depois que ela, né? Aqui no 15, achei o 15. Então ela lhe disse, como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Olha só, né? Ela foi tão forte naquilo que ela queria, né? E chorava, esperneava, até falava, né? Você não me ama, você não... E quantas vezes a gente fala, você não me ama, você não gosta de mim, você não quer ver o meu bem. E ela fez isso. E ele, de tão angustiado, de tão atormentado que ele ficou com aquilo, ele descobriu todo o coração dele. 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem.
nós somos adjutoras do Senhor. Deus fala que o homem, ele é o sacerdote do nosso lar, não é? É através do homem que o Senhor abençoa toda a casa. E nós somos auxiliadoras. Eu sempre costumo imaginar assim, meu marido como sacerdote, as bênçãos vão vir do alto, ele vai ter que ficar com as mãos estendidas para receber o que Deus vai dar. Vai ter momentos da vida dele que ele não vai conseguir ficar o tempo todo com as mãos estendidas. Não é? Não cansa? É aí que entra a mulher. Você vai auxiliar o seu marido. Você vai segurar. Adriela, vem aqui, você quer mais? Vem a mãe da Adriela também. Rapidinho, é só uma... A Adriela vai ser o sacerdote, vai ficar assim, vira de lado, isso, com as duas mãos estendidas. O Senhor vai abençoar a vida da Adriela e, através dela, toda a casa. Mas vai ter um momento em que a Adriela ela vai estar abaixando os braços, porque ela não vai suportar o peso da responsabilidade. E ela vai baixando. E ela vai baixando. E quando chegar esse momento em que ela estiver abaixando as mãos, a auxiliadora, segura outro também, vai ajudar a Adriela a erguer novamente. E aquela bênção que o Senhor tinha para dar, ela vai descer, vai alcançar a esposa e automaticamente toda a família. Então, olha que tremendo. Obrigado, tá? Olha que tremendo. O sacerdote com as mãos levantadas, quando ele não está suportando, assim como aconteceu com Moisés, né? Tem uma passagem. Quando ele não está suportando mais o peso da responsabilidade, que é filho, é casa, são muitas coisas. E eles também não estão acostumados com tudo isso quando eles se casam. É igual a gente. Quando a gente casa, a gente não está acostumado que a gente tem que pagar água, pagar luz, fazer comida, limpar a casa, cuidar de filho, cuidar de marido. A gente também não está acostumado a fazer isso. E eles também, não, eles não tinham essa responsabilidade. Só que quando eles se casam, a responsabilidade deles é dobrada. Porque além de fazer tudo isso, eles ainda têm que permanecer com as mãos estendidas para receber do Senhor a bênção. E é aí que nós entramos. Nós temos que fazer a nossa parte. Acaba. Mas... E as viúvas? A nossa missão como mulher, ela vai permanecer até o último dia de vida. Porque quando o marido se vai, ficam os netos. Quando o marido se vai, tem os filhos. Isso quando vai na frente, né? Então, a responsabilidade, o nosso papel de ajudadora, o nosso papel de auxiliadora, ele não termina quando o nosso marido parte. Continua. Porque a nossa missão é ajudar. Ajudar ao próximo. Ajudar aquele que está necessitado. E uma das coisas que o Senhor fala na palavra dele, muito séria, que a mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica o seu lar, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Difícil, né? É maravilhoso você falar assim, a mulher sábia edifica o lar. Eu me encaixei nessa. Mas é difícil você aceitar que quando você é tola, quando você está agindo de maneira com sabedoria terrena, que é o que nós vamos ver, você está fazendo com que o seu lar seja destruído. E isso vai ser cobrado de nós. Vai ser cobrado do nosso marido, o sacerdócio, o cuidado com o vaso mais frágil, mas vai ser cuidado de nós, vai ser cobrado de nós. Será que nós estamos pedindo ao Senhor sabedoria para cuidar do lar? Tem um versículo em Provérbios que diz assim, isso é para as solteiras, tá? Diz que a herança, o ouro, a prata, a casa, ela vem da terra, mas o homem prudente vem do Senhor.
Então, é tremendo. Então, é Deus quem vai escolher para vocês o varão. Ou já está escolhido, né? A gente precisa ouvir e obedecer às regras. Vamos lá em Tiago. Tiago 1. Cinco ao 7. Amém? Como obter sabedoria? Todas nós somos sábias. Todas nós. Até a menininha, a pequenininha que está aí, ela é sábia. Mas tem a sabedoria do alto e tem a sabedoria terrena. A sabedoria do alto, ela edifica. E a sabedoria terrena, ela destrói. 1:5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem, no caso, aqui é homem e mulher, que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, quando a gente pedir ao Senhor sabedoria, que a gente esteja pronta para receber e tenha fé de que Ele vai dar. Porque mais do que o Senhor, não tem outra pessoa que queira que a família dê certo. Não existe. Talvez nem nós mesmos. O Senhor, Ele quer, porque a família foi plano dEle. E se Ele tem a família como plano, nós precisamos ser sábias para manter a família unida, né? Aí a gente olha tantas situações, né, que estão acontecendo no mundo, tanta tristeza. E se a gente que está aqui, as mulheres que são casadas e os maridos não são crentes, não creem em Jesus, não se preocupa com isso, assim, eu vou me separar, não. Porque a mulher, ela santifica o marido. E no tempo certo, se você tiver essa sabedoria do Senhor e usar de estratégias do Senhor, o seu marido vai vir para casa do Senhor, servir a Jesus junto com você. Então não se separa, né? Não tenha isso como base, ele não se converte, então eu vou me separar dele. Não. Porque se você se tornou esposa, é porque Deus tem um plano de salvação, um plano de família para você. Então não desista do seu marido, lute por ele. É lógico, há casos e casos, né? A gente não vai colocar aqui os... Tiago 3,17. A diferença. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Olha que maravilha. Essa é a sabedoria do alto. Aquelas duas mulheres, elas tiveram sabedoria, mas terrena. Elas destruíram os homens aos quais elas falaram que tinham se apaixonado. Elas destruíram Sansão, que era um nazireu, era um escolhido de Deus. Então elas tiveram essa sabedoria, mas da terra. Nós precisamos dessa sabedoria do alto. O que me chamou muita atenção nesse versículo. Plena de misericórdia e de bons frutos. Bons. Se está falando bom, é bom. Se eu vou no mercado e compro uma laranja, ela está azeda, ela não é boa. Ela
né? Aquele pé de laranja deu uma laranja, mas não é boa. Ela está azeda, então ela não é boa. Nós temos que ter bons frutos dentro da nossa casa. Nós temos que ter misericórdia. Imparcial, né? Nós temos que agir dessa forma. Ou senão, o Senhor, Ele não nos obriga a fazer nada. O Senhor, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bom, que Ele não obriga você a ficar com seu marido, Ele não obriga você a orar pelo seu marido, Ele não obriga você a fazer nada. Ele te dá uma dica. Peça sabedoria para mim, que eu vou te ensinar como lidar no seu casamento. Peça sabedoria para mim, que eu vou ensinar você a lidar com seu filho, que é o fruto do seu casamento. Peça sabedoria para mim, que eu vou ajudar você a lidar com a administração da sua casa, com o cuidado da sua casa. Peça sabedoria para mim, que eu vou te ensinar a ter estratégias para reconquistar o seu marido. O mundo aí fora, eles falam assim, que não precisa casar, que é só se conhecer, só ficar, mas lá no fundo, no nosso coração, a gente espera o príncipe, a gente espera aquela pessoa para nos fazer companhia, porque nós sabemos que nós vamos envelhecer, nós sabemos que um dia a gente vai precisar de alguém do nosso lado, e esse alguém não vai ser pai, não vai ser mãe. Você sabe por que não vai? Porque nem para pai, nem para mãe, você abre tanto o seu coração como para o seu marido. Hoje eu falo para minha nora, ela conhece muito mais o meu filho do que eu. Sabe por quê? Porque o meu filho abriu o coração para ela. Para mim, o que eu conheço do meu filho até hoje é aquilo que ele me mostrou até os 17 anos. Agora, para minha nora, ele abriu o coração, ele mostrou os sentimentos, ele mostrou os medos, as angústias. Mas mãe é mãe, né? Quando o filho está meio angustiado, meio assim, a gente sente. Mas é sentimento de mãe, é diferente de sentimento de esposa. Hoje, o meu genro, ele conhece muito mais a minha filha do que eu. Muito mais. E eu louvo a Deus por isso. Porque eles hoje têm uma companheira, têm companheiros que auxiliam eles na caminhada. Que ajudam eles a permanecer firmes na casa do Senhor. E eu agradeço muito a Deus mesmo. Porque eu tenho o meu marido para cuidar hoje. Eu amo o meu marido, eu sei que ele me ama, mas nós também temos as nossas dificuldades. A palavra diz que o ferro amola o ferro. E todos os dias nós temos que nos aperfeiçoar. Todos os dias eu preciso fazer uma análise da minha vida, das minhas atitudes com o meu marido. Será que eu estou fazendo isso e está sendo legal? E ele também, eu não vou poder falar para ele, olha, você está fazendo isso. Não, eu falo para Deus, ele está fazendo isso comigo e eu não estou gostando. Aí Deus vai e fala com ele. Porque se eu falar, dá briga. Mas eu prefiro recorrer a Deus. É uma estratégia que Deus me deu. E quando Deus fala, pode ter certeza que Ele está vindo pedir perdão, desculpa. Porque Deus tratou. Agora, quando a gente tenta modificar o homem para que ele fique de acordo com a nossa vontade, a gente estraga. A gente estraga. E às vezes esse estrago não tem conserto, não tem volta. Então, antes que isso aconteça, peça essa sabedoria do alto. Essa vai fazer o seu casamento deslanchar. Você que é casada há mais tempo, planeja alguma coisa. Às vezes o marido, ele não tem cabeça para... Muitos deles não têm cabeça, eu vou marcar um final de semana para a praia com a minha esposa. Não, eles não pensam. E às vezes eles falam, eu não quero. Mas quando você marca e você surpreende eles ficam muito felizes. E depois o retorno é certo.
Por quê? Porque eles se sentiram amados, eles se sentiram cuidados. Porque eles também trabalham dia após dia para suprir as nossas necessidades. Amém? Gostaria de estar chamando o grupo de louvor. É uma palavra bem objetiva. Se você quer que o seu casamento permaneça firme na rocha que é Jesus, peça essa sabedoria do alto. Peça essa sabedoria do alto. E o Senhor vai mover muralhas pelo seu casamento. Amém? Porque a tola, infelizmente, ela destrói com as próprias mãos o casamento. E você que não tem ainda o seu parceiro, né? Está esperando, espera mesmo com paciência no Senhor. O diabo vai colocar assim na sua cabeça, mas a idade já está passando. Olha, fulana já está casando, é mais nova que eu, está casando. Ou, né, alguém que já está viúva ou divorciada, sente a necessidade de um companheiro. Peça a Deus. Peça a Deus. A palavra diz que é melhor ficar só, né? Mas, se a gente não consegue, então, a gente pede ao Senhor e Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Eu não sei qual é a sua necessidade. Quando a gente vem num culto de mulheres, a gente quer ouvir coisas de mulheres, né? Experiências, trocas. Mas a palavra do Senhor, ela não vai voltar vazia. E eu tenho certeza que ela vai cair no seu coração e ela vai fazer aquilo que for necessário para você. Enquanto rainha, enquanto princesa. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.